cumprimentar a todos nessa manhã com a graça e a paz do Senhor, desejando que você que está aqui no templo e as pessoas que nos acompanham lá de suas casas também sejam poderosamente visitadas e abençoadas nessa manhã pelo poder de Deus. Eu quero convidar você a orar, fechar os seus olhos, elevar a Deus o seu coração, pedir ao Senhor que nessa hora fale com você de um modo muito especial. Nós estamos na casa de Deus, nós estamos na presença do Senhor nessa manhã, nós estamos diante da palavra dEle, e que o nosso coração realmente se abra para ouvir, para escutar tudo aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Coloque a sua vida, coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. Querido Deus, nós somos gratos, Senhor, gratos pelo amor, gratos pela bondade, gratos pela misericórdia que mais uma manhã se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, por cada pessoa aqui presente. Obrigado, Senhor, obrigado, Salvador, por aqueles que nos acompanham nesta manhã das suas casas. Que a bênção, que a graça, que o favor, que a misericórdia alcance cada uma dessas pessoas nesta hora de um modo muito especial, de um modo sobrenatural. Nós somos gratos, Deus vivo, pelo tempo que o Senhor tem proporcionado neste lugar para o estudo da Tua Palavra. Ó, querido Espírito, Tu que tens nos guiado, Tu que tens nos dirigido durante toda essa jornada, toda essa caminhada, através da Bíblia, livro por livro, que o Senhor possa nos tomar pela mão mais uma vez nesta manhã, que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que nós sejamos capazes, Deus vivo, de compreender a verdade da Tua Palavra, que nós sejamos capazes, Pai Celestial, de perceber a revelação da Tua Palavra, a revelação que é viva e que permanece para sempre. Abre, querido Deus, o nosso entendimento, abre, bendito Senhor, o nosso coração, e nos ajuda nesta manhã a ouvir a Tua Palavra, nos ajuda nesta manhã a compreender a Tua Palavra, nos ajuda nesta manhã a nos apropriarmos por fé da Tua Palavra. Nós Te pedimos isto, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, que Deus te abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos através da Bíblia, livro por livro. Nós já estamos quase finalizando uma parte importante do Novo Testamento, que são as cartas de Paulo às comunidades cristãs. Nós já trabalhamos várias cartas de Paulo às igrejas, às comunidades cristãs. Então, nós estamos avançando aí na nossa jornada, já faz alguns anos, acho que uns mais de 2 anos, que nós iniciamos a nossa série de estudos através da Bíblia. Começamos lá no livro do Gênesis e agora já estamos aqui em Colossenses, praticamente entrando aí na reta final da nossa série de estudos, abordando todos os livros que nós temos nas Sagradas Escrituras. Se você está nos acompanhando, particularmente nesses últimos meses em que nós estamos tratando das cartas paulinas, você deve se lembrar que a abordagem que nós estamos fazendo é uma abordagem a partir da estrutura, a partir da maneira com que esses livros estão organizados aí no nosso Novo Testamento. E uma das coisas que eu disse para vocês lá atrás e que é sempre importante dizer de novo, é que os livros na Bíblia, eles não estão organizados de forma cronológica. Eles não estão organizados aí, respeitando o tempo em que as coisas foram acontecendo, mas eles estão organizados aí a partir de uma outra lógica, de uma outra dinâmica, de uma outra estrutura. Por isso que às vezes você lê uma coisa num livro da Bíblia, e aí lá na frente você lê isso de novo e fala, mas parece que eu já li isso lá atrás. Então a gente percebe que diferentes verdades da Escritura vão sendo compartilhadas em diferentes livros, e isso acontece exatamente por isso, porque as coisas não estão organizadas aqui, os livros, de acordo com a ordem cronológica em que as coisas foram acontecendo. E na distribuição que eu trouxe para vocês, na abordagem que eu comecei a compartilhar com vocês, eu disse que nós estamos fazendo a leitura das cartas de Paulo às comunidades cristãs, às igrejas cristãs, e que nessa abordagem a gente observa uma certa lógica. Parece que esses livros eles são organizados aqui no Novo Testamento
respeitando uma certa lógica, uma certa dinâmica. E essa lógica, essa dinâmica está fundamentada em um tripé. Parece-nos, e a gente está constatando isso enquanto vai abordando cada carta, que Paulo, ou a pessoa que organizou essas cartas aqui, da forma em que elas estão, ele teve essa preocupação em pensar de que maneira Paulo foi estabelecendo doutrina, como é que ele foi fundamentando, sustentando a doutrina, e como ele foi corrigindo a igreja, ajudando a igreja a não se perder, a não se desviar nessa caminhada. Então, o tripé que nós escolhemos aqui para abordar as cartas paulinas é o pressuposto de que cada carta, uma carta apresenta uma doutrina, uma verdade importante das Sagradas Escrituras. Numa segunda carta, Paulo fiscaliza, Paulo verifica se a igreja realmente compreendeu essa doutrina e se ela está aplicando essa doutrina de forma correta. Então, numa segunda carta, a gente percebe repreensão quando a igreja não observa exatamente a doutrina como ela é ensinada. E, num terceiro momento, a gente observa um outro elemento, que é a correção, quando um grupo de cristãos não apenas não observa, não segue a doutrina direito, mas acaba tentando deturpar a doutrina, acaba tentando se desviar dela. Então, essas cartas de Paulo, as cartas às igrejas, como nós estamos estudando, elas parecem estar estabelecidas a partir desse tripé. Uma carta tem uma doutrina. Numa segunda carta, Paulo verifica se a igreja está seguindo essa doutrina, e se ela não está, então Paulo repreende a igreja, chamando a atenção dela. E numa terceira carta, nós temos um grupo de cristãos que está se desviando da doutrina, que está tentando deturpar a doutrina, que está tentando se distanciar dela. E para esse grupo, Paulo tem que falar de uma forma mais autoritária, de uma forma mais dura, dizendo que esses irmãos correm o risco de perderem a identidade cristã se eles não permanecerem fiéis. Isso nós vimos no primeiro grupo de cartas que nós estudamos. Quando a gente falou de Romanos, por exemplo, o primeiro grupo de cartas falou da relação entre Jesus e a cruz. Então, em Romanos, nós vimos Paulo falando da salvação que nós recebemos por graça mediante o sacrifício de Jesus. Em Romanos, nós temos toda a doutrina da salvação a partir da cruz de Cristo, descrita e bem descrita. Nós conversamos sobre isso. Quando a gente vai para as duas cartas aos Coríntios, que são as próximas cartas depois de Romanos, a gente observa Paulo verificando a identidade da igreja, verificando a prática da igreja, verificando a vida diária dessa comunidade. E o que a gente percebe nas cartas aos Coríntios é exatamente isso. Paulo puxando a orelha da igreja, repreendendo a igreja, porque ele percebe que, mesmo que a igreja tenha recebido a boa nova do Evangelho, mesmo que ela tenha compreendido o significado da cruz de Cristo, esta igreja não estava vivendo de acordo com essa verdade. Então, as cartas aos Coríntios são cartas de repreensão para uma igreja que creu no Evangelho, uma igreja que professa o Evangelho, mas uma igreja que não está disposta a viver integralmente, a viver na prática a mensagem desse Evangelho. E aí, quando a gente vai para a próxima carta, que é a carta aos Gálatas, lá a gente observa novamente a relação Jesus e a cruz, lá na carta aos Gálatas, mas em Gálatas Paulo chama a atenção dessa comunidade, porque ali não é só uma questão de cristãos que professam a fé e que não estão vivendo na prática a vida de fé. Na carta aos Gálatas, a gente observa Paulo chamando a atenção dos irmãos, porque ali há desvio doutrinário. Paulo diz que há um outro evangelho que está surgindo por ali. Paulo diz que alguém está querendo acrescentar alguma coisa ao evangelho. Paulo diz que alguém está querendo, de alguma maneira, de alguma forma, colocar elementos para além daquilo que Cristo fez na cruz. Quer que a pessoa seja circuncidada, guarde dias e observe determinadas regras, leis, preceitos. Então, na carta aos Gálatas, a gente observa Paulo chamando a atenção, corrigindo a comunidade, dizendo que se eles permanecerem nesse estado, nessa condição, eles vão perder aquilo que é mais precioso que eles têm, que é a fé. Eles negaram a cruz e permaneceram nesse estado, e ao negar a cruz, eles acabam apostatando, acabam perdendo a fé. Então, nas três primeiras cartas, e aí a gente vai considerar Coríntios como uma carta só, porque as cartas são enviadas para a mesma comunidade, nas três primeiras cartas a gente observa essa dinâmica. Romanos ensina doutrina da salvação através da cruz de Cristo. Em Coríntios, a gente observa Paulo repreendendo uma comunidade que sabe a verdade, mas que não está vivendo de acordo com essa verdade.
é Cristo e a cruz. Paulo continua dizendo lá aos Coríntios, a cruz é sabedoria de Deus, a cruz é poder de Deus. Então, Paulo reforça essa ideia. E aos Gálatas a gente observa Paulo novamente chamando a atenção e dizendo, se vocês abraçarem outro evangelho, então vocês negaram a cruz. Essa lógica a gente percebe na primeira tríade de cartas. Quando a gente entra para a segunda tríade, que começa em Efésios, e nós já trabalhamos Efésios, nós já trabalhamos Filipenses também, nós observamos que essa dinâmica ela se repete uma outra vez. A carta aos Efésios é uma carta doutrinária. Paulo desenvolveu o ministério na cidade de Éfeso por 3 anos. Por 3 anos, Paulo esteve ali entre aquela comunidade, talvez tenha sido a comunidade em que ele tenha passado mais tempo pregando. Mas quando você faz a leitura da carta aos Efésios, você percebe que essa carta ela tem um tom impessoal. Paulo, quando escreve para qualquer comunidade, ele faz questão de cumprimentar os líderes, de cumprimentar a igreja, de saudar pessoas específicas, particularmente quando ele teve a oportunidade de desenvolver um laço mais afetuoso com essas pessoas, mas na carta aos Efésios a gente não observa isso. Na carta aos Efésios, Paulo já começa com doutrina, por isso a carta às vezes é considerada como uma circular, não uma carta especificamente a uma comunidade, uma igreja específica, mas uma carta que foi feita para circular entre uma série de comunidades, uma série de igrejas. E na carta aos Efésios a gente tem novamente isso, doutrina. Efésios fala de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja é a temática de Paulo no segundo bloco de escritos. E aí, durante todo o desenvolvimento da carta aos Efésios, Paulo vai dizer, olha, tudo isso que eu escrevi para vocês era só para dizer uma coisa. Deus tinha um mistério oculto desde o início da criação, e esse mistério era nada mais, nada menos que a igreja. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se fez conhecer, se manifestou. Então, a carta aos Efésios é uma carta para trazer a doutrina da igreja, para ensinar para a gente o que é a igreja e para ensinar para a gente a relação que existe entre Cristo e a igreja. Quem é Jesus, o que é a igreja e o tipo de relação que existe entre Cristo e a igreja. Quando a gente vai para a carta aos Filipenses, aí a gente observa novamente a relação Cristo e a igreja vinculada ali àquela carta, mas em Filipenses nós temos Paulo falando com a comunidade que ele teve a oportunidade de evangelizar, que ele teve a oportunidade de iniciar. E nessa fala de Paulo aos Filipenses, o que a gente observa é exatamente esse tom pastoral. E diz para vocês, quando comentamos a respeito de Filipenses, que dentre todas as cartas paulinas, talvez essa seja a carta em que Paulo ele escreve num tom mais afetuoso, por causa do link, por causa do elo, por causa da ligação que havia entre Paulo e essa comunidade, e várias vezes ele chega a elogiá-la. Dentre todas as comunidades que eu fundei, em todos os lugares que eu passei, vocês foram a única comunidade que me acompanharam, que me ajudaram, que contribuíram nas minhas tribulações, que investiram financeiramente no meu ministério. É a igreja que tem mais dificuldades, que tem mais desafios, mas foi a igreja que abraçou a minha causa, que mais me apoiou e que mais me sustentou. Então, Paulo, ele considera a igreja de Filipos, de fato, uma igreja referência, uma igreja padrão. Mas aonde a gente vê a repreensão? Na igreja de Filipos. A gente vê exatamente numa discórdia, numa desunião, numa rachadura, nós podemos dizer assim, que estava acontecendo exatamente na comunhão da igreja. Os irmãos, o corpo de Cristo, as pessoas que tinham que submeter-se a Cristo como cabeça e que tinham que viver em unidade, essa igreja corria um sério risco de perder essa unidade. Paulo, em alguns momentos, vai dizer que a igreja sofre ataques de fora, que a igreja tem líderes, falsos líderes, tentando minar a unidade dela o tempo todo, mas que, para além disso, a igreja precisa se acautelar, precisa tomar cuidado. Cuidado com a soberba, cuidado com a vanglória, para não permitir que os meus interesses, eles aflorem, para não permitir que os meus interesses, eles acabem prejudicando a minha relação com o outro. E aí a gente tem 2 irmãs, Evódia e Sintique, que são mencionadas lá no finalzinho da carta de Paulo aos Filipenses, que Paulo diz que foram pessoas preciosas, que trabalharam com ele, que ajudaram ele no ministério pastoral, no trabalho missional, mas que estavam vivendo dissensão, que estavam vivendo uma situação difícil e que era preciso cuidar daquelas irmãs, tratar das feridas delas, tratar das mágoas delas, tratar do elemento que de alguma forma estava causando aquele mal-estar na comunidade,
para impedir que a unidade da igreja se perdesse. Então, se em Efésios eu tenho doutrina, e a doutrina é a igreja, é o mistério de Deus revelado, e se em Efésios eu tenho a relação Cristo e a igreja de uma forma absoluta, não é? Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Filipenses a gente tem essa igreja na prática, essa igreja que enfrenta desafio, que enfrenta dificuldade, essa igreja que enfrenta os hereges, essa igreja que tem que lutar o tempo todo para manter a sua identidade, e essa igreja que precisa estar vigilante para não perder essa relação, para não perder essa unidade. Então, a repreensão a gente encontra lá na igreja de Filipos, exatamente nessa peculiaridade, nessa particularidade. Cada um considere o outro superior a si mesmo, cuidado com a vanglória, cuidado com o egoísmo, cuidado com essas questões, porque elas estão, aos poucos, minando a unidade no corpo de Cristo. E se a unidade é minada, então o corpo de Cristo, a igreja, ela perde a sua função, perde a sua razão de ser. Nessas duas cartas a gente percebe isso. Efésios, doutrina; Filipenses, repreensão. Efésios, a doutrina da igreja; Filipenses, a igreja está vivendo em prática, está vivendo em ação, e é preciso chamar a atenção dela para não perder a unidade. E Colossenses, o que é que nós encontramos nessa carta? Nessa carta, novamente, a gente vai pensar Paulo falando sobre a igreja, mas nós vamos observar, durante as reflexões que fizermos em relação a essa carta, a carta aos Colossenses, que aqui a igreja está correndo um risco muito maior do que o risco que a igreja de Filipos estava correndo, porque o problema aqui na igreja de Colossos é o problema, novamente, da heresia. Então, a gente vai perceber que tem um grupo de pessoas dentro dessa comunidade que não apenas se afastou, se desviou, se distanciou do verdadeiro evangelho, mas que, de alguma forma, está querendo minar essa igreja, está querendo afastar essa igreja do cabeça, que é Cristo, que é Jesus, e está querendo, de alguma forma, ensinar para essas pessoas uma outra maneira de se tornar igreja que não na dependência de Jesus. Mas vamos para a carta aos Colossenses. Eu quero primeiro fazer a leitura com vocês, como a gente faz sempre, né, dos 2 primeiros versículos, só para nós situarmos o texto. Aí eu vou fazer leituras de um ou outro versículo aqui. A carta tem 4 capítulos, é uma carta, um livro pequeno, né? Então, durante essa semana, eu recomendo você a fazer a leitura na integralidade, para você compreender a mensagem de Paulo como um todo. Mas vamos fazer a leitura aqui dos 2 primeiros versículos, apenas para a gente identificar o autor da carta e identificar também aquilo que nós chamamos de destinatário. Então, no capítulo 1, versículos 1 e 2, Paulo começa como ele começa quase todas as suas cartas, se apresentando na condição de alguém que tem autoridade para falar da parte de Deus a essa comunidade. Ele começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É essa pessoa que está falando à igreja, é essa pessoa que está direcionando essa carta a essa comunidade. É o apóstolo de Jesus Cristo, é aquele que foi chamado por Jesus Cristo, pela vontade de Deus, para ir adiante, para levar a boa nova, para levar o evangelho, para anunciar aos gentios os mistérios de Deus. Então, é nessa condição que Paulo se apresenta. Ele diz que Timóteo, um de seus discípulos, está com ele. E no verso 2 ele continua: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Então, aqui a gente tem tanto a identidade, a identificação daquele que escreve a carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quanto a comunidade para quem ele escreve a carta, que é a comunidade de Colossos. Agora, algumas questões importantes, e a gente sempre faz isso quando começa uma carta, é pensar o tipo de relação que Paulo tem com essa comunidade. Se a gente acompanha Paulo nas suas viagens missionárias, a cidade de Colossos, ela ficava numa região que Paulo tentou por várias vezes evangelizar, até que o Espírito Santo finalmente abriu as portas para ele fazer esse trabalho, que é a chamada Ásia Menor. Então, Colossos era uma cidade que ficava na Ásia Menor. A capital da Ásia Menor era a cidade de Éfeso, aquele lugar que Paulo ficou 3 anos desenvolvendo o seu ministério e tal.
E em quase todas essas cartas que aparecem no Novo Testamento, a gente vê que Paulo foi a primeira pessoa que passou por ali pregando, evangelizando, abrindo uma comunidade, treinando as primeiras lideranças. Mas quando a gente acompanha Paulo nas suas viagens missionárias, e o capítulo 19 e o capítulo 20 de Atos, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos, é que vão contar para nós a passagem de Paulo, a vivência que Paulo teve ali na Ásia Menor, em Éfeso. Foi Paulo que abriu essa igreja aí, que iniciou esse trabalho missionário, que evangelizou os colossenses, que fez esse trabalho aí no primeiro momento. Quem efetivamente fez esse trabalho? À medida que a gente vai lendo a carta, e aí nós vamos lá para o versículo 3 por diante, nós vamos perceber, porque o próprio Paulo vai dar para a gente indícios de quem foi a pessoa que iniciou esse trabalho ali, quem foi a pessoa que possivelmente fez a evangelização nesta cidade. Vamos lá para o verso 3 por diante, para a gente identificar esses dois elementos. Primeiro, o fato de que Paulo não conhece essa comunidade, depois ele vai dar indícios para a gente aqui de quem possivelmente tenha sido o missionário que passou por ali e que anunciou Jesus para a cidade de Colossos. Paulo diz lá no verso 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. E aí no verso 4, porquanto ouvimos da vossa fé. O testemunho que Paulo dá é que o conhecimento que ele tem dessa comunidade de Colossos, da fé que esses irmãos têm, da disposição de fé que eles têm. Paulo, quando escreve essa carta para esses irmãos, essa comunidade deve existir há mais ou menos uns 5 anos. A maneira com que Paulo lida com eles mostra que tudo aquilo que Paulo sabe a respeito desses irmãos e aquilo que ele vai dizer a respeito tem a ver com o testemunho de pessoas que estiveram lá, que passaram por lá e que compartilham o tempo todo com ele, esse trabalho que é realizado ali. Por que essas pessoas tinham esse peso de responsabilidade de compartilhar com Paulo? Se a gente pensar que Éfeso é a capital da Ásia Menor e que Paulo evangelizou várias cidades por ali, depois acabou treinando lideranças para continuar esse trabalho, é justo a gente pensar que toda pessoa que passou pelo cajado de Paulo, que todo aquele que foi treinado, que foi ensinado, que foi instruído por Paulo e que depois deu continuidade ao trabalho missionário dele na Ásia Menor, é óbvio a gente supor que essas pessoas sempre davam notícias para Paulo, Olha, Paulo, eu avancei um pouco mais, além daquilo que você ensinou a gente e tal. Se pensa, por exemplo, a distância entre Éfeso e entre Colossos, que é essa cidade para quem Paulo está escrevendo, há uma distância ali de mais ou menos uns 190 quilômetros. Então, é uma distância considerável. Pessoas, depois que Paulo evangelizou essas pessoas em Éfeso, saíram evangelizando cidades próximas. E Colossos é uma dessas cidades que foram alcançadas também. Então, Paulo está dizendo aqui que ouviu falar da fé dessas pessoas em Cristo, e o verso 4 continua, e do amor que tendes para com todos os santos. Verso 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha o verso 7, Paulo dando indícios para nós de quem possivelmente tenha sido a pessoa que passou por ali evangelizando esse pessoal. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Então, esse Epáfras que aparece aqui, é um nome estranho, mas é o nome dele, Epáfras. Esse companheiro aqui, que foi evangelizado por Paulo, que trabalhou com Paulo em Éfeso e que acompanhou Paulo em diversos momentos do seu ministério, enquanto ele desenvolveu o seu trabalho missional em Éfeso, esse aqui possivelmente tenha sido a pessoa que evangelizou esses irmãos. Porque Paulo está dizendo isso, o evangelho chegou a vocês, e ele está dizendo que esse Epáfras, que é conservo, que serviu junto com Paulo, que essa pessoa foi um ministro de Cristo e que ele é quem deu testemunho para Paulo da fé daqueles irmãos, de como aquela igreja
era realmente uma igreja abençoada. Esse Epáfras, ele aparece uma outra vez no capítulo 4, eu queria que você saltasse aí mais algumas páginas da sua Bíblia, capítulo 4, versículos 12 e 13, porque, novamente, Paulo faz menção dele, quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, o Epáfras, o pastor, possivelmente dessa comunidade, ele está junto com Paulo. E olha o que Paulo diz aí no verso 12 e 13, do capítulo 4 de Colossenses. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós. E aqui a gente já descobre duas outras informações importantes que a gente não sabe em nenhum outro lugar na Bíblia, além desse texto aqui de Colossenses, que esse Epáfras, para além de evangelizar e ganhar a cidade de Colossos, ele certamente também foi o missionário que alcançou uma segunda cidade, que é chamada aí de Laodiceia. O finalzinho do versículo 13 continua. Então, vou ler o verso 13 de novo. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós, pelos colossenses, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Laodiceia, Hierápolis e Colossos eram três cidades que distavam uma da outra uma distância de mais ou menos uns 10 quilômetros. Elas faziam mais ou menos uma posição, estrategicamente falando, como se fosse um triângulo, e elas eram uma espécie de polo, um polo da lã, o polo de uma tintura, não é, a púrpura, que era desenvolvida ali na época, e em Tiatira em particular, e nessas cidades também, que tinha um valor muito grande. Então, essas três cidades eram uma espécie de polo industrial, e esse Epáfras aqui foi uma pessoa que passou por ali. Quando a gente for estudar Apocalipse, lá no finalzinho da jornada, nós vamos perceber que uma dessas cidades, que aparece aqui no 4, verso 13, que é a cidade de Laodiceia, essa é uma das cidades para quem Jesus manda uma mensagem, e não é uma mensagem nada agradável. Então, esse pessoal aqui, para quem Paulo está escrevendo a carta, é um pessoal que não foi ele que evangelizou. Esse Epáfras foi a pessoa que deve ter passado por ali anunciando Jesus e fundando igrejas, mas Paulo se sente na responsabilidade de escrever uma carta para esses irmãos por isso, porque primeiro Epáfras foi discípulo dele, depois o Epáfras entendeu isso. Paulo é o nosso pai na fé, a pessoa que tem autoridade sobre as nossas vidas e que é capaz de direcionar a igreja, então eu vou buscar auxílio, vou buscar ajuda nele. Por que o Epáfras foi até Paulo para buscar auxílio e, no final das contas, essa carta surgiu? Exatamente porque essa igreja estava enfrentando uma série de desafios, uma série de dificuldades. Eu quero que você vá para o capítulo 2, eu não vou seguir a ordem aqui dos capítulos, eu vou seguindo capítulos para situar você na mensagem, para situar você aqui no teor, no conteúdo da carta. Então, no capítulo 2, a gente vai descobrir o que foi que levou o Epáfras a buscar em Paulo auxílio, ajuda, para que Paulo orientasse ele e escrevesse essa carta. Essa igreja de Colossos, ela está vivendo um problema, uma situação extremamente complicada, extremamente difícil. Diferente da igreja da Galácia, por exemplo, em que judeus passavam por ali e diziam para as pessoas: olha, Jesus morreu na cruz para salvar a gente, mas para além do que Jesus fez, nós precisamos guardar a lei, precisamos da circuncisão, precisamos do sábado. Diferente da comunidade de Filipos, que também enfrentou desafios assim com judaizantes, com judeus que se convertiam, mas que não queriam abandonar a fé judaica na integralidade, na totalidade. Aqui no caso de Colossos, a gente vai encontrar um fenômeno que praticamente não aparece em outro lugar do Novo Testamento. Aqui a gente vai encontrar uma mistura de filosofia
Filosofia pagã, filosofia grega, com judaísmo, com ascetismo. Então, nós vamos perceber aqui no capítulo 8, eu vou ler 3 versículos aqui com vocês para ajudá-los a perceberem isso, mas o que essa igreja aqui vai enfrentar, o que essa igreja vai encontrar é exatamente isso. Algumas pessoas ali, um grupo de irmãos, eles se consideram eleitos, eles se consideram inspirados, eles se consideram mais santos do que os outros, eles se consideram mais crentes do que os outros, eles se consideram mais visionários do que os outros, eles se consideram mais iluminados do que os outros. E essas pessoas, então, elas começam a fazer uma mescla, uma mistura, possivelmente de coisas que elas haviam aprendido lá atrás e que no processo da conversão elas não deixaram para trás, um pouco de filosofia grega, misturado com um bocado de judaísmo que passava por ali, no final das contas isso causou um mal muito grande para a igreja. Mas vamos ler o texto da Bíblia porque aí facilita a sua compreensão. Capítulo 2, versículo 8. A gente percebe aqui o primeiro problema que essa igreja enfrenta. Paulo diz lá, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Então, primeiro problema que essa igreja de Colossos está enfrentando é o problema de uma filosofia pagã que, de alguma forma, penetrou no discurso dessa igreja, que, de alguma forma, se mesclou ao evangelho que estava sendo anunciado. E você pode perguntar, mas o que tem a ver filosofia com fé, filosofia com evangelho? Como é que acontece esse elástico aí? Como é que acontece essa mistura, essa mescla? O que especificamente da filosofia que, de alguma forma, minou o evangelho e fez essa mistura, e fez essa mescla? O elemento que Paulo, de alguma forma, está chamando a atenção aqui, e falando de filosofia, não é? Cuidado para que você não se torne presa por meio de filosofia. O elemento filosofia que está sendo mencionado aqui é um elemento que tem muito a ver com a mensagem da salvação, com aquilo que estava sendo anunciado o tempo todo. E a grande ênfase que era colocada aqui, depois eu vou te mostrar em outros 2 versículos do capítulo 8, essa questão, era uma dicotomia que havia no pensamento grego. Uma dicotomia. Dicotomia é quando a gente separa 2 coisas, coloca 2 coisas de forma antagônica, uma contra a outra. Uma dicotomia que havia no pensamento grego, e essa dicotomia da filosofia grega tinha a ver com um discurso que era muito frequente, que era muito comum, que dizia que tudo que é material é ruim, e tudo que é abstrato, a gente chamaria de espiritual, mas o espiritual para eles tem um outro conceito, mas vamos usar essa expressão. Tudo que é físico é ruim, e tudo que é espiritual, tudo que é invisível, tudo que não está no campo do espiritual é uma coisa boa. Na filosofia grega, as coisas caminhavam por essa vida, por essa via aí. Tinha uma perspectiva filosófica que lidava muito com isso. O que é material é ruim, o que é espiritual é bom. Uma pessoa viver num corpo físico, eles entendiam isso. Era pôr uma alma boa dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, que é um corpo. Um corpo é uma coisa ruim, um corpo material, um corpo físico, com seus desejos, com as suas vontades. E toda pessoa, todo ser vivo, ele era uma alma boa presa num corpo ruim, presa num cárcere ruim, que era o corpo. E aí, de acordo com essa filosofia, a pessoa tinha que buscar libertar essa alma o tempo todo. E como é que a pessoa libertava a alma? Cada vez mais ele ia deixando de lado os desejos, os anseios do corpo, as vontades do corpo, e ia se prendendo cada vez mais ao mundo das ideias. Então, é cada vez mais para o mundo das ideias e cada vez menos o envolvimento com essa vida, com esse corpo, com esse mundo, porque assim a pessoa finalmente poderia se libertar um dia desse corpo, dessa prisão, e chegar a um estado de perfeição. Essa era a lógica, essa era a dinâmica dessa filosofia, que Paulo está dizendo aqui que as pessoas precisam ter cuidado para não se deixar levar por ela, porque ela tem vãs sutilezas, e as vãs sutilezas é isso, não é? Parece que é uma coisa boa esse negócio, porque se o cristianismo diz que o pecado é uma coisa ruim, que nós temos um corpo pecaminoso
e que a nossa natureza é pecaminosa, se o cristianismo diz isso o tempo todo? Carne, corpo, pecado, e faz essa relação o tempo inteiro. Então, uma filosofia dessa é muito parecida com o discurso, porque o pecado está no corpo, o pecado está na carne. A alma é boa, o espírito é bom, mas a carne é ruim, o corpo é ruim, e o que a gente tem que fazer o tempo todo é ir afastando esse corpo dessa alma, até que a gente anula todas as vontades do corpo e, finalmente, essa alma se liberta. Essa era a lógica dessa filosofia. Agora, Paulo está dizendo para os irmãos aqui de Colossenses: tomem cuidado, não permitam que as pessoas enganem vocês com filosofias, com vãs sutilezas, com coisas que no discurso filosófico se parecem com aquilo que a doutrina cristã diz. Porque apesar de nós sermos pecadores, apesar de o pecado ter estragado a nossa imagem e semelhança de Deus, apesar do pecado ter tornado o ser humano submisso, sujeito à morte, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela nunca fez essa separação, ela nunca fez essa distinção de que espírito é uma coisa boa e de que as coisas materiais, de que o corpo, de que o mundo, de que as coisas ao nosso redor, elas são ruins. O que é que a gente percebe, por exemplo, lá no capítulo 1 de Gênesis, no relato da criação? O que a gente descobre lá o tempo todo é que Deus cria os céus, Deus cria a terra, Deus faz separação entre águas e águas, depois cria os mares e depois cria a porção seca e enche esses mares de seres viventes, e depois de aves na expansão, e depois cria a porção seca, cria os vegetais e depois cria os animais. E à medida que Deus vai criando essas coisas, e essas são coisas materiais, e para a filosofia grega, tudo que é material, não é só o corpo, tudo que é material, tudo que está vinculado a essa existência palpável, a essa existência que a gente pode observar, tudo isso era ruim. Mas qual é o testemunho que Deus dá no Gênesis 1? Deus vai criando as coisas, e à medida que Deus cria, o testemunho da Escritura é que isso foi bom. Deus viu que o que Ele fez foi bom. Deus viu que o que Ele fez estava bom. Deus cria e disse... Passou tarde, passou a manhã, e foi o primeiro dia, e Deus viu que o que Ele fez, o que Ele criou, foi bom. Apesar do pecado, o pecado é uma realidade inegável em todos os seres humanos, mas o pecado não faz do corpo do ser humano algo que, de acordo com a filosofia grega, deve ser considerado uma prisão para a alma, deve ser desconsiderado, deve ser descartado, deve ser eliminado. O corpo é algo tão sagrado, mas tão sagrado, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, o corpo de vocês é casa, é morada do Espírito. Então o problema não está no corpo, o problema não está na matéria. O problema, e a Escritura deixa isso claro, o problema está na nossa natureza, que precisa ser mudada, e mudada de forma radical, e só o novo nascimento pode gerar essa mudança. Mas o que esses falsos mestres da igreja de Colossos estão ensinando? O que esses falsos mestres estão ensinando é exatamente o contrário disso. Eles dizem: não tem problema de alma, não tem problema de natureza corrompida, o problema é o corpo. O problema é a matéria. Se nós criarmos uma estratégia e conseguirmos, pouco a pouco, dominar a nossa carne, dominar o nosso corpo, dominar a nossa vontade, anular o nosso corpo. Se a gente, pouco a pouco, fizer isso e começar a pensar só em coisas e a lidar só com coisas metafísicas, com coisas espirituais, então a gente pode alcançar a salvação. Parece uma coisa à toa, mas um tipo de mensagem como essa vai anular a obra de Jesus. Porque se o corpo é ruim, se o corpo é amaldiçoado, se Deus não tem relação nenhuma com o corpo, se Deus não tem relação nenhuma com a matéria, se toda a relação que Deus tem é só com esse mundo do pensamento aí, com esse mundo espiritual, se o discurso que eles fizeram é verdade, esse discurso anula a doutrina fundamental que garante salvação a todos nós indistintamente. Que doutrina fundamental é essa?
João capítulo 1, versículo 13. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Deus se fez homem. De acordo com essa leitura que os irmãos colossenses estavam fazendo, que esse novo grupo de pessoas que estavam surgindo na igreja de Colossos estava fazendo em relação ao Evangelho, Cristo não se tornou carne. Cristo não nasceu e viveu entre nós. Cristo não foi, de fato, um de nós. O Cristo Deus não. Porque se Deus é santo e a carne é pecaminosa e o corpo é uma prisão, é uma coisa ruim, como é que um Deus santo pode habitar um corpo? Pode habitar uma prisão? Então, para esses irmãos aqui, Jesus não é Deus. Para esses irmãos, Jesus foi só uma pessoa iluminada, Jesus foi só um grande sábio, Jesus foi só um grande conhecedor, Jesus foi só um grande gnóstico. O termo gnóstico, que a gente ouve falar muito, vem de gnosis. Gnosis é conhecimento, e esse movimento que aparece aqui na igreja de Colossenses, os pais do século II, século III da igreja cristã vão dizer que isso era um movimento gnóstico que estava surgindo ali dentro. Um movimento que surgiu dentro da igreja de Jesus, falando de um novo conhecimento, de uma nova revelação, para além daquela que o Evangelho trazia. Esse novo conhecimento, essa nova revelação, baseada em pressupostos da filosofia grega, que dizia que o mundo do pensamento era uma coisa boa e que o mundo físico era uma coisa ruim. Esse negócio dominou a cabeça de muitos irmãozinhos, e eles agora começaram a se isolar dos demais da comunidade e a se considerar um grupo de gnósticos mesmo, um grupo de eleitos dentro da igreja. Nós temos um conhecimento que é um conhecimento que está para além do Evangelho. No Evangelho vocês dizem que o problema das pessoas é um problema da alma, que a gente está corrompido no nosso interior e que tem que haver um novo nascimento para a gente mudar. O novo conhecimento que nós temos, que nós adquirimos, é diferente. Esse novo conhecimento diz que a única coisa que a gente tem que fazer é disciplina. É jejum, é sacrifício, é esforço, é matar o corpo, é matar a carne o tempo todo. É só isso que a gente tem que fazer. Porque à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos promovendo a nossa própria salvação. Já pensaram o estrago que esse negócio começou a fazer na igreja? É por isso que o irmão Epáfras está preocupado. Foi lá em Paulo e disse: ó, Paulo, fundei uma igreja lá, uma bênção, todo mundo crente, mas tem um grupo lá que está misturando tudo, que está dizendo que não é assim não, que o pensamento é bom, o corpo é ruim, que não tem nada de corrupção da alma das pessoas, que o que é corrupto é só o que está aqui de fora, e que a gente tem que, de alguma forma, melhorar, andar cada vez assim melhor, fazendo mais sacrifício para ver se a gente alcança a redenção. Voltando aí ao verso 8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha o que Paulo diz: segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Em outras palavras, essa nova doutrina que está surgindo aí entre vocês, dizendo que o corpo é ruim e que o mundo do pensamento, o mundo das ideias é que é bom, e que a gente tem que eliminar o corpo, eliminar o material o tempo todo para a gente alcançar a plenitude nesse mundo das ideias. Paulo está dizendo: isso é filosofia. Isso é coisa de tradição humana, isso é coisa de filosofia grega. Isso é coisa dos antepassados de vocês, de 400 anos atrás. Isso é coisa de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Isso é coisa de pensamento pagão. Paulo está dizendo: isso vem da tradição de homens e não segundo Cristo. Jesus não ensinou isso, o Evangelho não ensina isso. Não há fundamento escriturístico para isso. Ué, mas se não tem Bíblia ensinando isso, é só a filosofia mesmo? É só o fato dos caras, de repente, terem sido filósofos antes de se converterem, depois que foram expostos ao Evangelho,
Então, eles fizeram a mistura e o negócio é tão simples assim, o pessoal sai aceitando de bobeira. Se chegasse um filósofo maluco aqui, começasse a dizer um monte de bobagens, você sabendo de onde é que ele era, você ia acreditar nas bobagens dele? Você vai dizer para mim, não, eu também não, né? Eu sei que o cara era filósofo antes de se converter. 3 meses depois de crente, disse que foi chamado para ser pastor. 3 meses depois, não conhecia nada de fé. Aí começa a ler o Evangelho e fazer essa meleca, essa mistura toda, você ia acreditar? Eu não. Meu pastor, mas por que esses irmãos acreditaram? Será que eles eram tão ingênuos, tão inocentes assim? Vamos ler mais um versículo aí do capítulo 2. Vamos lá para o versículo 18. Paulo continua dizendo assim, ó. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade. Então, esse pessoal que chegava com essa nova doutrina, não chegava já metendo o pé na porta e derrubando tudo, não. Parecia os crentes assim, mais crentes da comunidade. Se tinha um grupo de pessoas que podia ser visto ou considerado cristão, era esse pessoal aqui. A aparência deles, o jeito com que eles agiam, a forma com que eles atuavam no meio da comunidade, chamava a atenção. Era gente que Paulo está dizendo aqui que vinha com pretexto de humildade, depois você vai ver que era só aparência, e ele coloca aí culto de anjos. Aí já misturou, né? Lá era filosofia, filosofia tinha a ver com o pensamento grego, com a ideia de pagão. Aqui a gente já tem humildade, pretexto de humildade, uma pessoa que parece humilde, e a gente já tem menção, já tem alusão aqui a culto dos anjos. Não se sabe exatamente aqui o que é esse culto dos anjos, mas o que se sabe a partir desse movimento gnóstico é que esse movimento é um movimento místico. Esse pessoal é um pessoal que não vai dizer que o que ele está afirmando sobre o corpo ser ruim e a alma ser uma coisa boa, ele não vai dizer que ele está afirmando isso porque Platão falou, não. Ele vai dizer que está afirmando isso porque ele teve uma visitação de anjo. Teve um anjo do Senhor que o visitou. Essa visão que ele tem, essa nova ideia, esse novo evangelho, essa nova maneira de perceber o ser humano, ela vem exatamente disso, de experiências místicas que essas pessoas tiveram com anjos. Paulo não já tinha avisado os irmãos da Galácia, se eu mesmo ou se um anjo vier anunciar um outro evangelho além daquele que temos pregado, seja considerado anátema, maldito. Mas aqui a gente tem novamente esse culto dos anjos, e esse culto dos anjos aqui é uma menção forte que se faz na Escritura em relação a essa comunidade, exatamente para esse movimento gnóstico que havia ali, fala dessa relação mística que havia entre essas pessoas e esses supostos seres celestiais. Então, olha só, é gente humilde, ou que pelo menos parece ser humilde, e que o tempo todo diz que o Gabriel, ou que o Miguel vai visitá-lo lá e diz todas essas verdades para ele, aí muda o discurso, né? Se o filósofo chegar aqui e disser, olha, eu sou platonista, e de acordo com a minha perspectiva, a Bíblia está enganada, então não acreditem mais nessas bobagens, ninguém ouve. Mas se o cara chegar aqui humilde e dizer, olha, eu me converti, eu tive uma experiência fantástica com Deus, e a experiência foi tão extraordinária que Gabriel, aquele que assiste na presença de Deus, ele me visita todo dia. Ele vem me ensinar a Escritura, e Gabriel diz que tem uma nova revelação que só os eleitos, só os escolhidos de Deus que sabem, mas não são os escolhidos todos, não, são os escolhidos dos escolhidos. E quem é o escolhido do escolhido? É aquele que acredita no que eu digo, né? Ó heresia, ó negócio entrando e confundindo a igreja. E aí Paulo diz lá no versículo 18, né, que esse pessoal vem com pretexto de humildade, com culto de anjos, e aí diz, olha, metendo-se em coisas que não viu. Isso não é verdade. Gabriel não veio, Gabriel não falou, não disse nada para esse pessoal. Mas eles têm algum tipo de experiência mística, eles têm algum tipo de suposto saber que ninguém sabe, que só um grupo de eleitos conhece. E aí o Paulo diz, aquela pretensão de humildade, na verdade só mostra que essas pessoas estão inchadas na sua carnal compreensão. É gente carnal, é gente que quer dominar os outros,
É por isso que ele começa dizendo no versículo 8, ninguém domine vocês ao seu bel prazer. Será que isso acontece hoje? O pastor está aqui, prega a Bíblia, pega a Bíblia, você ouve, vira as costas e vai embora e esquece. Mas você vai num lugar e o irmão disse, olha, o anjo me visitou essa noite e o anjo me mandou dizer que vai acontecer isso e aquilo. E você até anota na caderneta, né, o dia que o anjo apareceu e o que é que o anjo disse, e fica acompanhando na caderneta o tempo todo para ver o cumprimento da palavra do anjo. Boa parte da comunidade de Colossenses estava se deixando dominar por pessoas inescrupulosas, por pessoas que, segundo Paulo, vinham com filosofias vãs, com pessoas que, segundo Paulo, vinham nessa perspectiva de falsa humildade, com pessoas que, segundo Paulo, faziam um discurso baseado num misticismo furado, num misticismo que não tem base, que não tem alicerce na Escritura, com suposta visão de anjo, com suposta revelação que teve. Se hoje, no século 21, a igreja se deixa enganar com essas coisas, e muita gente vive enganada, vive iludida com isso, imagina lá nos primórdios da igreja, quando a igreja está começando, os desafios que é enfrentar isso. Agora vamos para o último versículo do capítulo 2, os últimos, né, que são os versos de 21 a 23. Aqui Paulo mostra que estratégia que esse pessoal utilizava para tentar enganar os outros, e para tentar mostrar para eles que eram humildes e que eram mais crentes do que os outros. Verso 21 a seguir, Paulo diz que se você agora é de Cristo, você não deve observar essas coisas. Essas coisas aqui que aparecem no verso 21 por diante, são as coisas que esses irmãos observavam. Ele diz, tais como não toques, não proves, não manuseias, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e as doutrinas dos homens. Não toques, não proves, não manuseias. Isso aqui é só uma ênfase que Paulo dá para a tendência que esse grupo tinha de mostrar que tudo que a pessoa fazia era ruim. Se você quer vencer a carne, então você tem que observar uma vida de ascetismo rigoroso. Você tem que realmente manter o corpo assim debaixo de escravidão. Não toques, não proves, não manuseias. São só 3 exemplos aqui daquilo que se exigia da pessoa. Então, o corpo é ruim, a lógica, a dinâmica era essa. Paulo diz no verso 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Então, parece sabedoria isso, parece ser muito crente, né? Dominar o corpo, dominar as vontades, dominar os desejos, viver assim num rigor absoluto. Isso parece realmente ser uma coisa assim sábia, parece ser uma coisa sensata, parece ser uma coisa boa, mas Paulo está dizendo que essas vãs filosofias e que essas supostas visitas de anjos aqui, ou essas experiências místicas que esses líderes têm, e que depois são justificadas a partir dessas práticas ascéticas, desse negócio de não faz nada, tenta assim matar ao máximo o corpo. Paulo diz no verso 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo. Então, parece que é crente mesmo, parece que é coisa boa. Mas ele diz, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. No final das contas, quem leva vocês a praticarem essas coisas só estão preocupados com eles mesmos, em dominar vocês e manter vocês sobre cabresto. Essa é a situação que a igreja de Colossos vive. A igreja de Colossos está contaminada, a igreja de Colossos está, de alguma forma, sendo dominada por esse tipo de doutrina. E aqui Paulo precisa se levantar para combater isso, para dizer que a igreja não pode se deixar levar por isso, para dizer que a igreja não pode permitir que esse tipo de doutrina, que esse tipo de ensinamento permeie a comunidade e permaneça nela. E aí a pergunta que se faz é, como é que Paulo resolve uma situação dessas, né? Porque aparentemente aqui o negócio está feio na comunidade, está mesmo. Mas como é que Paulo lida com isso? Como é que Paulo vai resolver essa situação, se é que é possível resolver? Isso são cenas do próximo capítulo, né? Na próxima vez que nós estivermos juntos, a gente vai ver como é que Paulo resolve essa questão. Feche seus olhos.
coloca o seu coração, se você estiver curioso, então você não vai faltar daqui a 15 dias a próxima escola para saber como é que Paulo vai lidar com essa questão. Feche seus olhos, vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor, pedindo a Ele que nos ajude. Você viu aí, a partir da experiência da igreja de Colossenses, da igreja de Colossos, os desafios que uma igreja pode enfrentar, não é? Então, mesmo a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, se ela não se cuida, ela pode permitir que vãs filosofias, ela pode permitir que experiências místicas, ela pode permitir que personalidades, que pessoas que não têm identificação nenhuma com Jesus, mas que apresentam um estilo de um pretexto de humildade, uma vã sabedoria, uma sabedoria disfarçada, essas pessoas podem distanciar, podem afastar o povo de Deus da verdade do Evangelho. Peça ao Senhor que guarde você do homem mau, e para além do homem mau, que guarde você do líder mau, que guarde você da pessoa perversa, que quer usar da sua boa-fé, que quer usar da sua confiança, que quer usar da sua simpatia, que quer usar da sua boa vontade, para tornar você um escravo dessas pessoas, para elas aproveitarem de você, para elas desfrutarem daquilo que você pode oferecer a elas, ignorando aquilo que Deus de fato exige delas e exige de você também. Querido Deus, nós estamos aqui, nós somos gratos por mais uma manhã na Tua presença, somos gratos por mais uma manhã diante da Tua face. O Senhor é bom e tem cuidado de nós, o Senhor é bom e tem nos sustentado, o Senhor é bom e tem nos fortalecido, o Senhor é bom e tem nos ajudado, o Senhor é bom e tem usado de graça e de misericórdia para conosco. Que o Teu favor, que a Tua graça, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia continue estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser guardados do homem mau, guardados do líder mau, guardados da heresia, guardados, querido Deus, do falso ensinamento que nos distancia de Ti, que nos distancia do Evangelho, que nos afasta, Senhor, da Tua presença, que nos torna, Deus querido, vulneráveis à queda, que a misericórdia, Pai Celestial, como tem se manifestado até aqui sobre as nossas vidas, que dia a dia ela continue se manifestando sobre nós, que Teu favor, Deus, seja manifestado hoje e sempre nas nossas vidas. Te adoramos e bendizemos, Senhor, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.